Venho à tribuna para dar uma satisfação à população do meu Estado pelo exercício desse mandato de senador que ela me deu a honra de conquistar. Nós estamos vivendo uma situação de precarização de alguns serviços no Acre, telefonia, temos cobrado, a situação do serviço de transporte aéreo, com a busca de termos a regionalização uma realidade, e essa situação gravíssima dos apagões que levaram a população dos municípios interligados a algo absolutamente inaceitável. O último deles foram 5 horas, sem nenhuma explicação pelos operadores do sistema elétrico, sem nenhuma justificativa, sem nenhum aviso. E os prejuízos hoje da população são incalculáveis. E o que fazer diante disso? Temos trabalhado, cumprindo o que estabelece a Constituição, é o uso do mandato, para debater temas, para apresentar projetos, para conduzir discussões e debates, sejam aqui ou na sessão do Congresso, como na última, quando atuei como relator. Mas um dos papéis do nosso mandato é de representar a população para garantir seus direitos, fiscalizar a prestação de serviços, especialmente aqueles que são essenciais. Então, dando sequência, parece até uma rotina, parece até uma repetição. Alguns que estão me acompanhando na Rádio TV Senado, mas o Jorge Viana está falando de novo, é que eu estou prestando conta. E só tem um jeito de nós conseguirmos as coisas, às vezes, nesse país. É insistindo, é persistindo, é sendo teimoso. E o que nós estamos vivendo, do ponto de vista da história dos apagões, é muito grave. Eu estava em Rio Branco, no dia 20 de setembro, aliás, era o dia do meu aniversário, foi o dia do meu aniversário, dia 20 último. Teve um outro dia 18 de setembro, eu também estava lá. E teve um outro no dia 13 de setembro. Ou seja, nós tivemos, nos últimos 40 dias, um pedaço de agosto e um pedaço de setembro, 7 apagões. 7 vezes foi desligado o fornecimento de energia para a capital do Acre, para os municípios todos no entorno que estão interligados. E qual é o nosso papel? Eu apresentei uma solicitação de audiência com o ministro de Minas e Energia. Quero até agradecer a assessora parlamentar e cumprimentá-la pela eficiência. Estou me referindo a Marta Lira, conhecida dessa casa por sua capacidade, que imediatamente organizou a audiência e essa audiência pedida por mim, outros colegas também manifestaram interesse. Tivemos lá o coordenador da bancada do Acre, o Angelim, que tem sempre trabalhado, deputado federal Angelim, que alguns podem até cobrar, mas o Angelim não está aqui no Acre, era para estar mais, mas está aqui trabalhando aqui em Brasília. Acabamos de sair de uma audiência na ANEEL, ele é coordenador da bancada federal, tem que ajudar a fazer com que as coisas andem aqui. E o ministro Eduardo Braga, eu agradeço, prontamente recebeu hoje a bancada, estava o senador Petecão, o senador Gladys, vários deputados, o deputado Léo, vários deputados do Acre, os 3 senadores e também parte da bancada de Rondônia, que, sabendo da nossa audiência, pediram para ir junto e foi com muita satisfação que nós somamos força. Aqui os senadores de Rondônia já se pronunciaram, os 3. E nós tivemos uma reunião de trabalho com o ministro Eduardo Braga, que também se mostrou absolutamente inconformado com essa situação, talvez com a sensibilidade que tem de ser da Amazônia, de ter sido governador, colega nosso. E eu agradeço ao Eduardo Braga, ministro, senador, pela maneira que nos recebeu e também pela maneira que trabalhamos hoje. Foram 3 apagões. Um no dia 13/9, aconteceu às 15h40, foi desligado.
Energia, um Acre e Rondônia. O outro no dia 18 de setembro, às 15h45, também à tarde. E o outro no dia 20 de setembro, no fundo foram 2, às 10h37 e depois às 11h06. E, pelo que eu pude tirar hoje da reunião, tanto no Ministério de Minas e Energia, na audiência, como também agora com o Dr. Romeu Danel, que eu quero agradecer a acolhida que ele nos deu com sua assessoria técnica. Nós fomos na ANEEL, na agência reguladora, que tem a prerrogativa dada por nós aqui do Parlamento de fiscalizar, de multar, de garantir os direitos do cidadão, porque nós queremos sim fazer algumas coisas. Primeiro, identificar se tem culpados, quais as causas. Segundo, cobrar as medidas para que não se repita. E terceiro, nós queremos explicações lá no Acre, dada pelas autoridades do governo federal, do operador do sistema, para que, de posse dessa posição oficial, a população do Acre e de Rondônia possa buscar seus direitos, inclusive na justiça, junto à empresa que fornece energia. Porque eu não tenho notícia de que a conta de luz deixou de ser entregue há algum mês. Eu não tenho notícia de que alguém que deixou de pagar não teve a conta cortada. Quem cobra, quem exige, quem cobra inclusive um preço abusivo, injustificável, em muitos casos, tem que também garantir o serviço. Tem que agora assumir a responsabilidade, e é a companhia de eletricidade, é o sistema Telebrás, que vai ter que ser acionado na justiça. Eu estou pondo na minha página, na fanpage, estou pondo no meu site, vou divulgar nos jornais, nos veículos de comunicação, os artigos, os direitos que as pessoas têm como consumidores, e eu ouvi isso do presidente da ANEEL, Dr. Romeu, hoje, para que eles possam acionar tão logo a gente oficialize quem são os culpados, mas ele já deixou claro, nesse caso, aciona-se a empresa que fornece energia, independente dos culpados. E eu falo aqui da tribuna do Senado, quem estiver me acompanhando pela Rádio Senado, ou mesmo pela TV, se precisar de ajuda, procurar o PROCON no Acre, meu gabinete vai colocar as informações à disposição para entrar. Quantos tiveram equipamentos domésticos queimados? Quantos estavam e vão estar pagando as prestações de equipamentos, mas agora não tem mais os equipamentos que eles queimaram? Quantos pequenos comerciantes, pequenos produtores rurais compraram equipamentos para ajudar na atividade produtiva, para melhorar a vida de suas famílias, e agora tem uma conta bancária a pagar e não tem mais os equipamentos? Quantos que estão num programa de avicultura no Acre, especialmente na região do Alto Acre, mas também ali próximo a Rio Branco, que nesse calor que estamos vivendo, nessa fase, intenso calor, que as aves, por exemplo, precisam de equipamentos ligados 24 horas por dia, sob pena de, em poucos minutos, se perder toda a produção. Quem vai pagar esse prejuízo? Vá no banco da Amazônia, ou Banco do Brasil, na Caixa Econômica, ou qualquer outro banco, e diga, olha, eu não vou poder pagar mais a prestação, ou numa empresa, não vou mais poder pagar a prestação porque faltou luz lá em casa e quando eu fui ligar o equipamento estava queimado. De boca, de boa intenção, pedindo, acho que não vamos conseguir muito. Mas não tenho dúvida que dos resultados que podemos ter é a formalização do evento
Com base nessa formalização, as pessoas pegam, sabendo que houve os culpados, e elas podem entrar pedindo uma revisão e fazendo uma justificativa oficial. É uma orientação que eu dou. Mas não ficou só nisso. Eu queria dizer que a coisa mais importante que nós tivemos lá na audiência hoje é tentar evitar que repita-se. A Assembleia Legislativa do meu Estado, esse tema ficou sendo debatido. Eu vi até setores da imprensa, não adianta os deputados estaduais debaterem. Eu acho que adianta, de algum jeito. Eu presto atenção no que a sociedade do Acre reclama, do que ela discute, o que a Assembleia debate, o que a imprensa divulga. E eu propus, e espero, tenho que ligar para o presidente Ney Amorim, mas eu acho que ele vai concordar, fazemos uma audiência na Assembleia Legislativa. Estou propondo na Assembleia, porque lá de forma suprapartidária, com todos os representantes, a gente pode debater. Eu estou me dispondo aí, acompanhando autoridades, primeiro, os operadores, ONS, operadores do Sistema Nacional, representantes do Ministério de Minas e Energia, representante da ANEEL e, obviamente, da companhia que faz o fornecimento de energia, pelo menos 4, para que, diante dos parlamentares, da imprensa, da sociedade acreana, eles relatem o que ocorreu. Justifiquem. E mais, falem das medidas que estão sendo adotadas. Foi isso que nós debatemos lá hoje. Nós discutimos também com o ministro e ele apontou caminhos. A primeira conclusão que eu chego, e ela não é sem causa, e ela vem embasada na realidade, é que 2 usinas foram construídas. Eu ajudei, inclusive, durante o período de debate desses projetos, porque eu entendo que é importante para o país e para a região, mas na hora de se fazer o desenho e de se executar o projeto, o fornecimento de energia para Acre e Rondônia ficou secundarizado. Priorizou-se o fornecimento através de uma linha de corrente contínua, uma das maiores do país, direto de Rondônia até Araraquara, para atender o sul do país, sul e sudeste do Brasil. E só estamos identificando isso agora, porque o sistema mostrou fragilidade, desliga sozinho, não tem um equilíbrio de corrente, porque são 2 sistemas, um que manda energia para cá e o outro que manda energia para Rondônia e Acre. E nós funcionávamos com termodiesel, a Termonorte, em Rondônia, tínhamos desligado as usinas a diesel no Acre, e o sistema não tem geração local. Imagine, nós somos importadores de energia, apesar de sermos produtores. Estou falando nós porque somos da Amazônia. Está se usando a bacia do Rio Madeira, que é formado também pelo Abonã, que passa pelo nosso estado. Temos uma parcela pequena, mas temos. E o sistema lê o Acre e Rondônia como consumidores, importadores de energia, porque manda-se a energia para cá e depois ela volta pelo sistema interligado. Eu não sei se a população está conseguindo entender. Fizeram a interligação até Rio Branco, Chapuri, Brasileia, Sena Madureira. A energia que sai de Rondônia, ela vai direta numa linha de transmissão para Araraquara, em São Paulo, e depois ela volta, e uma parte dela vem pelo Mato Grosso e volta para Rondônia. E aí, a tipificação que eu ouvi hoje foi, lá nas planilhas que apresentaram, é de que nós somos importadores de energia. É uma situação vexatória. Sempre defendi que o Acre, Rondônia e o Amazonas fossem sócios das usinas, com 2% na parte dos 49% que é público. Senador Jorge Viana, desculpe interromper, e eu não sou um especialista em eletricidade, mas o que eu aprendi ao longo dos tempos é que quando você faz uma transmissão de energia através de uma linha, lógico, você tem um percentual de perda dessa energia. Né? Exatamente, então, que fragiliza o sistema. Exatamente, então é um contrassenso do ponto de vista técnico e do ponto de vista econômico. Quer dizer, o ponto de vista técnico, porque a energia vai percorrer uma distância muito grande, com perda de sua qualidade, perda do seu volume de energia, e, ao mesmo tempo, ela fica mais cara
porque está usando um sistema de transmissão, né? E o que Vossa Excelência está dizendo é uma coisa absolutamente lógica e que deve ser corrigida. Veja como eu tenho razão. O que é que acontece? O sistema está desligando. Teve um episódio que está ligado a raios, mas sempre foi uma soma de eventos. Aí vejam, qual é a solução dada? Ligar a Termonorte, que é uma usina que está lá desativada em Porto Velho, ligar hoje, gerar 300 megawatts a diesel, queimar dinheiro, queimar ouro, para poder dar segurança, como exatamente Vossa Excelência está falando, segurança para o sistema ter uma geração em Rondônia para compensar esse rodo que a energia dá. E aí a solução definitiva qual é? Pegar 2 ou 3 turbinas de Santo Antônio e que essa energia das 2 ou 3 turbinas sejam alimentadoras do sistema local Acre-Rondônia. Quem sabe, o povo de Rondônia que está me assistindo, as autoridades de Rondônia, não sei se atentaram, Rondônia não é produtor de energia, é importador de energia. Foi o que eu vi na planilha lá hoje. E digo os números, está aqui, ó. Acre-Rondônia, consumo 853 megawatts. Geração local, 258 megawatts. Pegaram lá Samuel, pegaram mais algumas hidrelétricas, mais algumas geradoras isoladas, e aí importação, está escrito lá na planilha que eu vi no Ministério, importação, 595 megawatts. Então, Rondônia, que hoje abastece Sul e Sudeste, com as 2 hidrelétricas do Madeira, as turbinas todas ainda não entraram em funcionamento, é importadora de energia. O sistema lê assim. Sabe por que lê assim? A população do Acre precisa saber disso. Sabe onde é que fica o controle, a gerência do sistema de distribuição de energia do norte brasileiro, da Amazônia? Aqui em Brasília. O operador do sistema é aqui em Brasília. E o próprio ministro falou, olha, o certo seríamos ter um centro de operação na Amazônia. Estamos gerando tanta energia. Se for aqui em Brasília, Acre e Rondônia vai virar prioridade alguma vez? A população do Acre vai ser prioridade alguma vez? A população de Porto Velho, dos outros municípios? Não será. Senador, desculpa a segunda interrupção, que eu estou só complementando e entusiasmado com as informações que Vossa Excelência está dizendo, porque eu sou uma pessoa pragmática, acho que as coisas devem funcionar dentro da lógica. Então, o Norte, que é exportador de energia, produtor de energia... Virou consumidor. Está pagando como se fosse importador de energia. E é o Norte, e o Estado de Rondônia especificamente, que também está pagando as consequências negativas em função de estar gerando energia em relação ao meio ambiente. Quer dizer, quem está pagando toda a conta em relação a ser um exportador de energia, um produtor de energia, é a região norte. E aí tem mais. A coisa se agrava. Foi criado um sistema de bandeiras tarifárias, verde, amarela e vermelha. Quando a região, o Estado ou o consumidor é incluído na bandeira verde, ele tem uma redução na tarifa de energia, na conta de luz, como o povo fala. Quando ele está no amarelo, é algo intermediário, meio neutro. Mas quando ele está na vermelha, ele tem um adicional na conta. Ele passa a ter um adicional na conta. Ele tem um adicional na conta por ser bandeira vermelha e paga a mais. Ele paga a mais por ter bandeira vermelha. Imagine qual é a bandeira que se cobra para Rondônia e para o Acre. Se é a verde que paga menos, a amarela que é neutra ou a vermelha que paga mais? A vermelha que paga mais, senador. E certamente é por conta dessa tipificação. Está ali o Paulo Emílio, que é meu chefe de gabinete, está ali o Iulo, e eu vou preparar um projeto. Tem a deputada Mariana está entrando na Câmara, eu vou preparar um projeto de lei e ver qual é o estudo para que estados que direto ou indiretamente geram energia, e energia sustentável, ou seja, numa matriz sustentável, porque o Acre colabora um pouco, de certa forma, somos da mesma bacia, na bacia do Madeira, mesmo de forma pequena, com a Bonã, que é parte do Acre, a divisa do Acre-Rondônia, temos como provar isso.
Para quê? Para que fiquem na bandeira verde. Quem fornece energia, direto ou indiretamente, não tem que ser penalizado. Mas, certamente, o sistema faz essa leitura. Bem, a energia sai, vai para Araraquara, volta. É como se São Paulo estivesse exportando energia para Rondônia e não o contrário. Eu vi isso hoje e um dos problemas graves é não termos um centro de operação na região norte. Vou também apresentar uma proposta no sentido de termos um centro de operação, já que é lá que tem a geração de energia. É quase um Itaipu o que nós temos. Do ponto de vista da capacidade de geração, é quase um Itaipu, as duas usinas. Só não são, porque não tem a reservação, o lago de reservação, porque para maior proteção, menor impacto ambiental, fez-se com fio d'água, o que faz com que a capacidade instalada seja de quase 7.000 megawatts de cada usina e só possa, em média, produzir 3.000, pouco mais de 3.000 megawatts. Ou seja, mas as duas juntas são um Itaipu. Como? Do lado. Sendo os que colaboram para ter essa nova Itaipu, pagar a conta cara, ter apagão e não ter um centro de operação na região. Então, eu queria dizer que o ministro foi feliz quando encontrou uma solução, então, ligar a Termo Norte. O prejuízo para o cofre brasileiro será enorme, e aqui fica um alerta. Tomara que isso não signifique aumento na conta de luz, porque aí é o fim do mundo. Se tem apagão, se tem geração de energia limpa, depois vem o apagão, depois vem de novo a energia produzida a diesel em Porto Velho e a população do Acre e Rondônia ser premiada com aumento da conta de luz. Só falta isso. Então, eu acho que essa audiência que eu estou propondo no Acre, e que vai se repetir, segundo eu vi os parlamentares de Rondônia, em Rondônia, eu estou aqui dizendo ao presidente Ney Amorim, a todos os parlamentares, temos que fazer isso de maneira suprapartidária, alguns temas têm que ser tema de todos. Sei que é o desejo do governador Tião Viana, que está preocupado com essa situação, nós fazermos uma audiência para que lá em Rio Branco, perante a imprensa, perante a sociedade, aos convidados, eu vou estar presente na Assembleia, estou me dispondo a isso, a gente possa esclarecer para o pedido. Não adianta eu falar aqui da tribuna. As autoridades, os técnicos têm que ir lá dizer, se justificarem perante a sociedade, a todos os setores da sociedade, o que houve, que medidas estão adotando para não se repetir e deixar claro que nós temos que adotar algumas medidas para que esse problema não se repita. A principal dela é ter uma linha a mais de transmissão dentro de Rondônia. Não é para o Acre, é dentro de Rondônia, para dar mais segurança. A outra é fazer com que turbinas de Santo Antônio, em vez de estar mandando tudo para o Centro-Sul, para Araraquara, possam ter algumas turbinas de corrente alternada, possam estar alimentando a rede de Acre e Rondônia, saindo de Santo Antônio. Só agora é que nós vamos pegar, para ficar realmente exclusivo, com corrente alternada, turbinas das hidrelétricas. Vejam que absurdo. Faz-se umas hidrelétricas e não pensa na população, pelo menos não pensa como deveriam ter pensado. Não, nós vamos pôr aqui, depois a gente cuida do Acre de Rondônia, vamos mandar logo para o Sul a energia. É um desrespeito. É algo inaceitável. Eu entrei no assunto, estou entendendo o assunto, porque eu só sei defender ou combater aquilo que eu conheço. Estou conhecendo, estou com condição de falar e estou tentando ser objetivo com meus colegas parlamentares, no sentido de, primeiro, garantir imediatamente uma maior segurança para a geração de energia. Isso aqui importa agora. Identificar os culpados, as causas, intervir nelas para que elas não se repitam e adotar medidas que possam, de maneira definitiva, a não ser aquilo que é imponderável, né? Se acontecer um desastre ambiental, se acontecer um raio, algo que não se tenha segurança, se estabelecer uma segurança para a geração de energia na região.
Então, eu acho que dessa maneira eu estou cumprindo meu papel. Eu queria aproveitar aqui, outro dia eu fui dar uma entrevista e encontrei o seu Mário Felício, ele é ali na TV5, em Rio Branco, e ele falou que sempre assiste a gente. Eu estou mandando aqui um alô para ele mora na Vila do Incra. Então, o seu Mário Felício, ali da Vila do Incra, ou quem estiver assistindo ou ouvindo pela Rádio Senado, pela TV Senado, fica aqui meu abraço. E, por último, eu quero dizer, senhor ministro, ou senhor presidente, não vou me alongar, nós tivemos também uma audiência com o ministro Eliseu Padilha, dando sequência às 2 audiências públicas que eu propus sobre preço de passagem aérea. E a situação está piorando. Ou seja, eu estou numa batalha para ver se a gente consegue ter preços mais justos, se os absurdos dos preços das passagens, mas posso dizer aqui na tribuna que, pelo menos na média brasileira, as passagens vão subir de preço. As passagens de avião. Mas eu estou querendo combater os preços abusivos, injustificáveis ou injustificados, para ir especialmente para o ar, que tem a passagem mais cara do Brasil. Agora, com o dólar passando de 4,2, a aviação toda eu conheço, eu trabalhei nessa área de defesa, trabalhei como presidente do Conselho de Administração da Librás, conheço um pouco desse assunto durante 3 anos. Mas todo ele funciona dolarizado, ou seja, com dólar. O serviço é vendido em real. As contas são pagas em dólar. Eu estou alertando aqui da tribuna. Nós podemos ter uma situação de deterioração do fornecimento da oferta de passagem aérea no Brasil. Eu estou aqui prevendo que nós podemos ter uma redução, porque em abril desse ano, o número de passageiros de avião passou a ser maior do que o número de passageiros de ônibus. Uma conquista. Quando o presidente Lula assumiu, eram 20 milhões de pessoas que andavam de avião nesse país por ano. Agora, são 120 milhões de pessoas que andam de avião por ano no Brasil. Ou seja, o mercado cresceu fantasticamente. Muita gente que nunca tinha andado de avião anda para cima e para baixo. A gente cobra, e eu cobro. Por que tão caro? Eu acho que é um abuso eles colocarem aquelas tarifas, aqueles preços de passagem, quando você chega no aeroporto para embarcar, 3, 4 mil reais, 2.700 reais uma passagem, na hora do avião sair. A média de quem está dentro do avião, por uma passagem é 500, 600 reais, e cobra 2.700, e a pessoa não vai, e a cadeira vai vazia. Tem que ter um acerto nisso. Do mesmo jeito que não é possível, faz uma promoção e põe passagem, algumas delas, de 70, 80 reais, para você comprar 7 meses antes, e depois querem, na maioria das pessoas, te cobrarem pelo mesmo voo 1.500, 1.600 reais. O Brasil não tem turismo interno, fica ainda valendo mais a pessoa ir para o exterior, mesmo com dólar a 4,2 por 1, do que fazer uma viagem, por exemplo. Os parentes do Acre querem visitar seus parentes no Nordeste, senador? Não pode fazer isso. Recentemente, um jovem, uma família pequena, nova, me contava, tirou 15 dias do trabalho e falou, vou para o Nordeste. O acreano, as pessoas lá têm uma relação afetiva com o Nordeste, histórica, familiar. E aí ele levanta com a família 9 mil reais. Três crianças, ele e a mulher, para ir e voltar. Não tem condição de ir. O que é que fez? Pegou o carro, foi para Porto Velho, entrou na internet, dirigiu 8 horas, parou lá em Porto Velho, deixou o carro e foi com a família por 4 mil reais, pela metade do preço. Mas isso é jeito de tratar os brasileiros, impondo isso? Eu fiz, senador Raimundo Lira, esse ano, o senador Raup também usa desse artifício. Eu falei, na audiência estavam os presidentes da TAM, da Gol, da Azul e da Avianca, mais o ministro Eliseu Padilha, na audiência que eu participei ainda há pouco. Estavam também o presidente da ANAC e o presidente da Infraero. E eu, o senador Randolfo e o senador Flecha Ribeiro, representando o conjunto dos senadores. Estamos lá. Eu falei, olha, eu estou fazendo uma ilegalidade, daqui a pouco vão me denunciar que sou senador do Acre e vivo em Manaus. Eu já comprei esse ano umas 10 passagens para Manaus, Rio Branco, Manaus. Porque a minha passagem é dinheiro público, é dinheiro do contribuinte.
para vir do Acre para cá. Sabe por que eu faço isso? Porque eu entro, a minha secretária entra, as pessoas trabalham comigo na internet, Rio Branco, Brasília, R$ 1.800. Rio Branco, Manaus, 700. Aí eu compro Rio Branco, Manaus, economiza metade. O problema é que, para sair de Rio Branco, na TAM, para vir para Manaus, tem que passar por Brasília. Aí eu venho, desço no aeroporto e o avião segue. Depois, 3 horas depois, para Manaus. Eu não uso nunca, nunca usei esse trecho. Aliás, faz 2 anos que eu não vou a Manaus, mas já fui 10 vezes esse ano para economizar metade da passagem. Está registrado na compra. Daqui a pouco vão dizer, o Jorge Viana foi 10 vezes para Manaus, em vez de ir para Brasília e para o Acre, e eu não fui nenhuma vez. Mas eu estou tentando economizar. Senador Valdir Raupp, sabe como é que faz? Para Foz do Iguaçu. Daqui a pouco ele vai ser denunciado até de estar fazendo compra de bugiganga na Foz do Iguaçu. Apesar de nosso lado brasileiro ter coisas fantásticas para ver, eu nunca fui na Foz do Iguaçu, ele compra de Porto Velho para Foz do Iguaçu, a passagem por R$ 700, em vez de pagar 1.200 de Porto Velho para vir a Brasília. E aí desce aqui. Os presidentes das companhias ficaram sem resposta. Por que um cidadão de Rio Branco, agora para sair de lá com milhagem, é 30 mil na TAM e 35 mil na Gol? Eu falei para eles hoje, por que isso? Que penalidade é essa? Os que mais precisam são os que mais sofrem. Os que têm maior prejuízo. Não é justo. Não é justo. E a ANAC dizer, não, mas nós tratamos desse assunto, o país inteiro é um mercado que está regulado dessa maneira. Eu falei, não tem sentido. Então, eu hoje fiz essas 2 audiências que, para mim, são da maior importância, porque elas dizem respeito ao interesse do povo do Acre, que mora de Cruzeiro do Sul, de Taumatu, Porto Valta e Assis Brasil. E eu acho que nós vamos ter resultados, pelo menos que não se tenha o abuso em alguns preços. Eu sei que o piso vai ser elevado um pouco, a média vai crescer um pouco, mas nós também temos que fazer essa pirâmide perder o seu topo. Ela tem que ser um pouco mais cheinha no meio, ou seja, que se cobre algo Posso mais justo. Posso interromper, senador? Já. Se Vossa Excelência quiser ir hoje para Rio Branco, a sua capital querida, a tarifa na TAM é R$ 1.756,82. Um trecho, R$ 1.756. Eu apresentei aqui no Senado Federal o PLS... Isso hoje, né? Verificaram hoje. Agora. Né? Agora, se levantarmos daqui para os Estados Unidos, daqui para Pequim, que eu levantei, eu falei lá hoje, é mais barato, porque uma ida e volta para os Estados Unidos é 1.112, e uma ida e volta para a Europa a gente consegue comprar aí a R$ 1.400, R$ 1.500, R$ 1.600. E para ir para a China, mais ou menos para Pequim, demora uns 2 dias para chegar, né? A terra lá do sol nascente ou para Tóquio, você vai comprar uma tarifa pelo preço de uma ida para Rio Branco, você compra uma ida e volta. No dia que tivemos audiência, foram 2, eu falei para eles, sabe quanto que está hoje? Para vir para essa audiência, teria que pagar, no dia estava R$ 2.300 uma vinda. Então, é uma coisa inexplicável, que não tem sentido. Aí nós vamos estar. Agora, eu acho que vai piorar muito o serviço no Brasil, tem risco, as 4 empresas estão correndo risco, e nós temos que calibrar, primeiro em favor do usuário e discutir seriamente esse serviço, que não é um serviço de luxo, tem 120 milhões de brasileiros que o usam, nós precisamos ter uma política para o setor aéreo, tirar a cobrança das taxas absurdas, encontrar um jeito de ficar parecido com outros países para a gente ter um serviço que a gente possa cobrar. Eu acho que é estudando também como é que o mundo faz para a gente também não perder as companhias aéreas. Então, eu estou numa sinuca, porque eu tenho que ser responsável. Eu quero empresas brasileiras, mas eu quero também o direito do cidadão sendo respeitado. Você não estava falando? Senador Jorge Viana, eu apresentei um PLS 330 2015, que está em discussão na Comissão de Constituição e Justiça, já com parecer favorável do relator, o senador Jader Barbalho, né, permitindo que o capital estrangeiro possa atuar na aviação interna brasileira nas seguintes condições:
ela tem que criar uma empresa brasileira com capital estrangeiro, pode ser mista também o capital, seguindo e obedecendo todas as regras das empresas brasileiras, semelhantes, por exemplo, a Mercedes-Benz, a Volkswagen, a GM, quer dizer, são empresas controladas pela legislação brasileira, exigindo também que o presidente e metade da diretoria executiva seja obrigatoriamente de brasileiros e, logicamente, todos os operadores, pilotos, comissárias, pessoal de terra. Alguém pergunta, mas permitiu o capital estrangeiro? Mas hoje nós temos o capital estrangeiro. A telefonia está em todos os serviços. Em todos os setores, né, de prestação de serviço do país. E no caso específico da TAM, hoje nós sabemos que todas as diretrizes operacionais da TAM, elas são originárias no Chile, pela LANChile, que criou essa associação com a TAM e, na realidade, é quem manda na empresa, apesar da atual legislação só permitir que a empresa estrangeira tenha apenas 20% do capital das nossas empresas. E mais ainda, senador, a gente tem que encontrar uma solução que preserve também as empresas, porque as empresas precisam ter lucro. Elas precisam ter lucro porque o setor que mais exige de prestação de serviço, que mais exige segurança, é exatamente a aviação civil. Agora eu estou dizendo, as empresas, nós vamos ter que parar e nos debruçar, mas as empresas brasileiras podem entrar numa situação mais que crítica. Não é que vão entrar, eu acho que estão entrando. Essa questão do dólar, de ter aumentado 50% igual aumentou, vai inviabilizar vários setores da nossa economia. Nós temos que ter assim, uma visão estratégica em vários lugares para fazer dois movimentos, um em favor do cidadão brasileiro e outro também em favor do país, pensando como é que vamos equilibrar isso. Eu estou muito preocupado com isso. E a nossa frota ela precisa ser renovada. Eu me lembro que na década de 90, quando o grande empreendedor e sonhador comandante Amaro Rolim criou a TAM, era uma empresa de táxi, se transformou numa empresa de transporte aéreo. Hoje eu não sei nem se a TAM é nossa ou é chilena, acho que ela é mais chilena do que nossa. Hoje a estratégia operacional dela é toda emanada do Chile. Claro. Né? E ela tinha dois slogans, que era TAM, a empresa brasileira que tem orgulho de ser brasileira. Não se fala mais nisso. E outro slogan era TAM, a empresa que tem a frota mais jovem do Brasil. E também não se fala mais nisso, porque a frota da empresa TAM já está envelhecida e isso também não é bom. E não só o envelhecimento das aeronaves, sobretudo o desconforto, porque aquela poltrona mais confortável para o consumidor, para o cliente, para o usuário, ela foi trocada por uma poltronazinha muito estreita, semelhante a essas cadeiras que tem nos ônibus urbanos, né? Então, é um desconforto muito grande e, portanto, a preocupação de Vossa Excelência é uma preocupação importante e nós precisamos atender às expectativas desses 120 milhões de usuários. E é importante na economia uma coisa que é um contrassenso, porque toda vez que uma prestação de serviço, senador Jorge Viana, ela é cara, é porque a demanda é pequena, é porque ela não tem escala. Agora essa tem uma escala enorme e é cara. Então hoje, como Vossa Excelência falou, quer dizer, tem uma escala de 120 milhões de usuários em vez do serviço e digo mais, melhorado. Aumentou. A ocupação dos aviões há 6, 7 anos atrás era 60%, agora é mais de 80%. É uma situação realmente que precisa de uma lupa para a gente entender. Por isso que eu gosto de defender o que eu conheço. Eu estou mergulhando nisso, porque eu acho que a população do Acre, quando me pôs também, depois de ter sido prefeito e governador, para cumprir bem essa missão de estar aqui no Senado, como Vossa Excelência também. Mas eu... E deixar, senador, nós sempre defendemos, a imprensa defende, e isso é uma das essências do capitalismo, que é a liberdade de preço,
mas essa liberdade de preço não pode ser liberalidade de preço. Pois é, mas veja só, um exemplo. Quando a ANAC falou, não, mas nós temos que ter um tratamento igual para todo o Brasil, eu digo, peraí, dei um paralelo. Falei, olha, São Paulo, Rio de Janeiro, são 400 e poucos quilômetros, a rodovia, a Dutra. Porto Velho e Rio Branco, eu falei, para não ter briga, igual aquela propaganda lá no próprio voo da TAM, que está lá do Fernando Piracicaba e Fernando Sorocaba, que o rapaz fala, não vamos brigar por causa de 70 quilômetros, 90. Rio Branco, Porto Velho tem 511 quilômetros. Eu falei, faça uma concessão da Dutra, que é quase a mesma coisa, e de Rio Branco, Porto Velho. Vai ver qual o interesse das empresas de serem concessionárias numa e na outra. Numa vai vir gente do mundo inteiro, na outra não vai aparecer ninguém. Questão de custo-benefício. Os voos para o Acre só são à noite. E, felizmente, nós conseguimos, isso aí está de parabéns o governador Tião Viana, está de parabéns todos que batalharam. A obra do aeroporto da pista acaba no final do ano, e nós vamos voltar a ter. É a única capital que você só chega e sai de noite, de madrugada. É Rio Branco. Pagando a mais cara passagem do Brasil. Então, não dá para tratar coisas diferentes de forma igual. Se tratar coisas diferentes de forma igual, isso é injusto. Coisa diferente, tratamento diferente. Se não tiver a regulação do Estado brasileiro, da ANAC, chegando para a empresa que opera, a TAM e a Gol, que opera Rio de Janeiro, São Paulo, dizendo, olha, tu vais operar Rio Branco, Brasília, Porto Velho, Brasília, Roraima, Brasília, Amapá, Macapá, Brasília, e lá vai ter que ter um tratamento diferenciado, porque você está aqui operando. Se você está levando o filé, tem que ver como é que faz com a carne, com o osso. Não tem outro jeito. Por isso que tem a figura do Estado no meio. E não dá para a ANAC chegar e dizer, não temos nada com isso, não podemos fazer nada. Por isso que eu falei, vocês podem fazer sim. Podem fazer sim. E hoje foi muito importante. Então, eu tive uma reunião hoje com os 4 presidentes das companhias aéreas, com mais um ministro, está valendo a pena. Eu estou me sentindo bem, estou me sentindo útil para o Estado, para o país, para a Amazônia, fazendo esse papel. E não é ir lá brigar e xingar, é ir lá procurar uma solução. E eu sugeri ter limite para essas passagens, não pode ser desse jeito. Tentar vender passagem por um preço melhor para que o avião vá mais cheio ainda, sabe? E ter um maior equilíbrio para regiões como a nossa, que são precariamente atendidas por esse serviço, com as regiões que têm serviço de sobra. E é exatamente por ter muita gente, por ter muitos voos, é mais barato. E do nosso lado, parece uma combinação de TAM e Gol, que é 30 mil milhas para sair do Acre, quando a pessoa vai para o exterior por 30 mil milhas, para qualquer lugar do mundo. Mas para vir lá, é uma exploração das milhas dos coitados, dos usuários, de todos nós. Eu, como tenho um cartão vermelho Plus, quantas vezes chega, compra no teu que é 10, 15 mil milhas, mas o que mais precisa é o outro que não tem cartão vermelho. É o outro que está lá comprando de milhas porque tem uma condição de precária financeira. E aí eles exploram. Então, fazer essa denúncia, cobrar das autoridades, eu acho que ajuda, sim, a gente a fazer com que o Brasil seja um pouco mais justo, que trate com mais respeito todos, especialmente os que vivem nas regiões mais distantes. Eu agradeço, e vamos, né? Agora Vossa Excelência certamente vai encerrar a sessão, e eu agradeço muito a tolerância e a colaboração de Vossa Excelência. Obrigado, senador.